Mais uma vez a graça e a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já percebemos o mover de Deus nos nossos corações, através desses cânticos, desses hinos que nós oferecemos ao nosso Deus. Não há outro lugar melhor de se estar do que na casa de Deus. É aqui onde nós estamos. Eu te convido para abrir a sua Bíblia no Salmo 1. Salmo 1. Diz dessa maneira: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Senhor Deus, abençoa, Senhor, cada um que está aqui nesta noite. Aqueles, Senhor, que assistirão também nas redes sociais, abençoa cada um deles. Que essa palavra, Senhor, possa entrar nos seus corações. Usa, Senhor, o teu servo apenas como instrumento nas suas mãos, para que o Senhor ajude o teu servo a transmitir aquilo que já colocou no coração dele. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos falar nessa noite sobre o tema O Caminho da Verdadeira Felicidade. Então, pelo tema, nós já entendemos que há uma felicidade que não é verdadeira. E eu não me lembro agora quem canta, mas tem uma música que diz assim: onde está essa tal felicidade? Ele não conhece. Onde é que anda essa tal felicidade? Onde está a verdadeira felicidade? Estará numa vida longa e rica? Estará numa vida cheia de diversões? Estará numa vida onde a pessoa exerce o poder? Estará na admiração dos outros e na fama? Onde estará essa felicidade? Estará numa vida simples? Estará no campo, lá no sítio? Numa casinha branca com varanda? Só para ver o sol nascer? Onde é que está essa felicidade? Né? Que caminho tomar para ser feliz ou bem-aventurado? Porque o Salmo começa: feliz, bem-aventurado, cheio de graça, é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Portanto, esse Salmo está nos dando, já de início, uma perspectiva de que tem como ser feliz da maneira correta. Se nós olharmos para o nosso catecismo, no primeira pergunta, qual o fim supremo e principal do homem? O nosso catecismo vai dizer assim: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus, e olha só, e gozá-lo para sempre. Gozar a Deus é o princípio principal do homem. O supremo fim e principal é gozar a Deus. É ser feliz com Deus. Portanto, se nós fôssemos fazer um estudo bíblico, o qual nós não vamos fazer, nós iríamos encontrar na Bíblia que não tem outra maneira de encontrar a verdadeira felicidade a não ser com Deus. Com Deus. E o que muitas vezes nós notamos é que nem nós, os cristãos, os crentes,
nós sabemos interpretar profundamente o que isso quer dizer. Se perguntar talvez para alguém, né, que já decorou, qual é o fim principal? Glorificar a Deus e gozar a sua presença. Muito bem, você sabe o que isso significa? O Salmo 1 vai nos dar alguns esclarecimentos, vai jogar luz na nossa mente sobre a verdadeira felicidade. E o Salmo 1 nos coloca diante de uma decisão entre dois caminhos. Ele não começa como os outros salmos, com uma oração de louvor e de agradecimento. Ele começa com um convite à reflexão. Reflita. É como se o salmista dissesse, antes de cantar, antes de louvar, antes de adorar, pense. E segundo, depois esse pensamento profundo, escolha. Esse Salmo número 1 é o portão de entrada para todo o livro dos Salmos, essa coleção de orações e cânticos. E ele nos desafia a considerar o caminho que nós estamos trilhando. Ele vai nos dar um mapa, vai nos dar um caminho que nós podemos andar para encontrarmos a verdadeira felicidade. Ser salvo, amém, vai para o céu, amém, mas você consegue viver feliz? Consegue? Hoje nós vamos olhar para esse texto como se fosse um mapa espiritual. Ele vai nos indicar dois caminhos, o do justo e o do ímpio. Do que serve a Deus, do que não serve. Ele vai nos mostrar duas formas de viver. Duas formas de levar a vida. E apenas uma conduz à felicidade. Somente uma o Senhor vai andar junto. Somente uma o Senhor vai reconhecer. Somente uma vai progredir e dar frutos. Então nós vamos caminhar juntos por esse salmo, nessa noite. E descobrir o que significa ser verdadeiramente bem-aventurado. Bem-aventurado. Não segundo o mundo. Bem-aventurado segundo Deus. Primeiro que ele começa é o caminho do justo. Olha o caminho do justo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem, o homem aqui é o ser humano, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O salmista não nos deixa um caminho escuro. Ele começa descrevendo de forma clara e marcante o estilo de vida do justo. O estilo de vida daquele que encontrou o verdadeiro caminho da felicidade. Ele não começa a dizer o que o justo faz. Ele começa o salmo dizendo o que o justo evita. O que o justo não faz. Ele está num caminho, não se detém no caminho dos pecadores, ele está indicando um caminho para nós, e ele está avisando, não pegue atalhos. Ande no caminho claro, no caminho de Deus. Muitas vezes não um caminho fácil, mas é o caminho da felicidade. E o Salmo vai nos conduzir a isso. Primeira coisa, aqui no caminho do justo, ele mostra a sua separação do mal. Se não vejamos, ele não anda no conselho dos ímpios. Ímpios, irmãos, são aqueles que pecam deliberadamente, sem medo e sem noção. O justo não anda junto com pessoas que pecam deliberadamente. Sabe que está errado, sabe que não está fazendo a coisa certa, sabe que a sua escolha não é certa, mas faz. E dá conselhos ainda. E dá conselhos. Faz assim também, né?
Evitar o conselho dos ímpios hoje, nos dias atuais, significa filtrar aquilo que nós vemos nas redes sociais. Significa também escolher as suas músicas, as suas amizades, as séries que você assiste. Por quê? Porque o justo evita o conselho dos ímpios. E o conselho dos ímpios é sempre o pecado deliberado, é uma afronta deliberada contra Deus. As redes sociais hoje está cheia disso, nos induzindo a pensar como eles, dando conselho para nós. O justo não anda conforme o conselho dos ímpios. Imagina você, então, numa ilustração, quando você segue o conselho dos ímpios, é como se você tivesse colocado no GPS um caminho que não é aquele que você gostaria de ir. Então você vai acertar ali o GPS, todo mundo conhece, e aí o ímpio fala assim, viu, tem um lugar mais fácil para ir, vai nesse lugar. E você ali, ao colocar no GPS, seguindo o conselho do ímpio, vai parar numa comunidade violenta, lá no Rio de Janeiro. E aí quando você entra, o rapaz já está lá com a metralhadora e falando assim para você, que é isso? Daqui você não sai vivo, o que você está fazendo aqui? Vocês já erraram o caminho? Olha, eu estava no Rio Grande do Sul com 5 pessoas dentro do meu carro. Na época era uma EcoSport, lotado o porta-mala, com um bagageiro em cima. E quando eu fui sair da cidade para ir para outra, estava escrito lá interditado, porque caiu a ponte e não dava para passar. E o GPS indicou para mim uns 150, 130 quilômetros mais longe. Mas alguém na cidade falou, não precisa. Vai por esse atalho aqui, ó, que você vai chegar lá. Meus irmãos, eu acho que eu nunca passei tanto medo. Tinha tanta pedra pontuda, muita pedra, muita. O carro lotado, aquele peso, aquelas pedronas tudo virada para cima assim, e o carro passando em cima daquilo ali. Eu falei, meu Deus, vai estourar um pneu. Irmãos, não tinha uma alma. Nós andamos, eu acho que uns 80 quilômetros, ou quase isso. Não tinha um carro, não tinha uma alma, não tinha nada. E ali eu aprendi que determinados conselhos não dá para arriscar. O justo aqui, ele não anda em conselhos de ímpios. Ele tem um GPS na mão, que é a palavra de Deus, e esse GPS, ele sempre leva no caminho que você colocou. Ele indica o caminho correto, mas muitas vezes nós andamos fora do que o GPS manda e nós sofremos. Não, não tem problema não, depois ele se converte. Não, não tem problema não, ela não é crente ainda, mas depois ela se converte. Pode, manda bala, vai, namora. Depois ele melhora, depois ela para de beber. São conselhos. São conselhos. Pois é. Essa noite a gente precisava pensar mais ou menos assim. O que é que me aproxima e o que é que me afasta de Deus? Quais são os atalhos que eu já peguei e me arrependi? Quais os atalhos que eu não devo tomar? Segundo, ele não se detém no caminho dos pecadores. Pecadores são aqueles que erram o alvo e não se importam. Pecado é errar o alvo. Pecado é como se um flecheiro atirasse uma flecha num alvo e essa flecha desviasse. Então, pecador é alguém que não acerta o alvo. E se não acerta o alvo, ele deve ser evitado. Né? Veja bem, não se deter no caminho dos pecadores significa
não andar com pessoas que estão errando o alvo, porque um dia desse, você também pode ser contaminado e vai no caminho dele, tomar decisões igual a ele, fazer coisas igual a ele, e daqui um pouco você está pegando atalhos juntamente com ele. Também diz, separação do mal. Nós estamos falando do caminho do justo que se separa do mal. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são aqueles que faz pouco caso de Deus. Aqueles que ridicularizam o que é sagrado. E parece que eu estou batendo na mesma tecla. Cuidado com as piadas da internet que envolve Jesus, que envolve Deus, que envolve a igreja. Cuidado com essas piadas. Isso aqui é roda de escarnecedores. E o pior, são crentes que fazem essas piadas. Toma bastante cuidado. Tem uma linha muito fina entre como posso dizer, a risada, a coisa que não tem problema nenhum, e outras coisas que afrontam a Deus. Cuidado. Cuidado. Fica fazendo teatro, fica fazendo piada, fica fazendo inteligência artificial, ridicularizando a igreja, ridicularizando a Cristo, colocando Jesus como um playboy, cabelão, umas correntes no pescoço, respondendo em gíria, Jesus falando em gíria. Lá nos 10 mandamentos, não tome o meu nome em vão. E tem muita gente que nem lembra mais disso. Isso é roda de escarnecedores. Quando rir das coisas sagradas, quando você ri das coisas sagradas, desobedecer às leis, ela vai se tornar uma forma de entretenimento. E se isso acontecer, é porque a nossa vida espiritual chegou no fundo do poço. Quando a gente consegue rir, quando se ridiculariza o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E a rede social está cheia disso. Segundo, o deleite na palavra. O caminho do justo. O justo tem deleite na palavra do Senhor. Antes tem seu prazer na lei do Senhor. O justo, ele gosta da Bíblia. O justo gosta de ler a Bíblia. Aliás, há justos que quando leem a Bíblia, lágrimas caem e marcam as páginas. Eu já abri Bíblias de irmãos e irmãs que está encolhida aqui dentro, porque na leitura o Espírito de Deus tocou profundamente a sua alma e ela chorou sobre as páginas da Bíblia. Prazer. Por exemplo, nós gostamos de um cafezinho, não gosta? Eu gosto, né? Tem gente que gosta de outras coisas. Eu gosto do café, sou meio mineiro. E aí chega determinado momento da tarde, eu falo para a irmã Damares, vamos tomar um cafezinho? Eu não vejo a hora que chega esse momento, porque me dá um prazer muito grande, né? E aí eu tomo aquele cafezinho com prazer muito grande. Pronto. E eu imagino que nós não devemos ler a Bíblia por obrigação. E aqui eu faço um parênteses. Vou fazer um parênteses. Se você não lê a Bíblia de jeito nenhum, comece a ler por obrigação. Tá bom? Se você não lê a Bíblia de jeito nenhum, leia por obrigação. É uma ordem de Deus. E depois, quando você começar a ler a Bíblia, e isso entrar dentro da sua rotina, como o cafezinho da tarde, como o cafezinho da manhã, quando isso entrar na sua rotina, aí você desenvolva o prazer na lei do Senhor. Ler a palavra de Deus com prazer. É algo que se espera todo dia, né? Encontrar prazer na lei do Senhor é ler a palavra de Deus e sentir paz. Aquele devocional diário em que você fala, puxa vida, daqui a pouco eu vou fazer meu devocional. Às vezes a pessoa segue um pastor sério
que faz um devocional por dia e põe nas redes sociais ou no rádio, pode também meditar com ele. Ele está meditando coisas sérias, medita com ele. Isso deve ser feito. É esse prazer de buscar as coisas de Deus. Mas a hora que você está lá, no seu carro, ou na sua rede social, e ao invés de você escolher meditar na lei do Senhor, ouvir uma pregação, ouvir a leitura da palavra, você escolhe outras coisas, para dar risada de palavrões, para escutar maldades, para escutar bipolaridade. Polarização, na verdade, não é bipolaridade. Polarização. Escutar ódio, que fomenta a raiva dentro de nós. Não, irmão, não faça isso, não. Acorde de manhã e dê um descanso para a sua alma. Leia um versículo. A hora que você estiver ali, tomando café da manhã, coloca na rádio SAF. A igreja presbiteriana tem a rádio SAF. E ali, de vez em quando, entra um pastor falando uma palavra de 1 minuto, 2 minutos, e o resto é hino, o dia inteiro. Hino, não tem propaganda. É hino e palavra, chama Rádio SAF. Você pode colocar no seu celular, no seu computador, é um programinha que tem, que vai esvaziar sua alma de ira, de raiva, e você vai ficar como o salmista, que se deleita na palavra. A palavra de Deus nos enche, nos anima, né? E ele medita de dia e de noite. Meditar, a palavra aqui no original, significa dizer em voz baixa e suave. Sabe quando você está falando bem baixinho assim? Alguma coisa que você está tão compenetrado que você fala bem baixinho. Sabe, a hora que você vê algo e fala assim, nossa, que lindo. Puxa, que coisa bonita. Esse sentimento. É aquele sentimento que você fala, Senhor, como é bom te servir, ser teu servo, participar da sua família. Aquela tranquilidade vai enchendo, né? E mais, se ele se separa do mal, se o deleite dele é na palavra de Deus, ele também tem estabilidade e frutificação. Ele não é uma pessoa que está santo, está desviado. Está santo, está desviado. Está feliz, está na fossa. Está feliz, está na fossa. Não. A Bíblia diz que ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros. Você que já viajou, principalmente para o interior de São Paulo, que você tem aquelas rodovias que desce e sobe, desce e sobe. Presta atenção da próxima vez, quando tiver aquele período de seca. Você vai olhar assim, todo o mato vai estar cinza, mas lá embaixo, antes de você começar a subir, tem uma faixa ali muito verde. São árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. Ou seja, as suas raízes estão bebendo água. Ela não é instável, ela não sofre com a seca, ela não sofre com as intempéries, ela está na beira do rio. Isso é estabilidade espiritual. E como é que você consegue estabilidade espiritual? Bebendo da fonte. Deus vai te conduzir. E aí, o segundo passo, que dão os seus frutos na estação certa. Sabe por que muitas vezes nós queremos frutos temporão? Porque nós não temos paciência. Nós não temos paciência. No tempo certo, no tempo de Deus, segundo a determinação de Deus, as suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera, porque Deus está com ele. Veja, irmãos, tem coisas que nós plantamos hoje com suor no rosto e que vai nascer daqui a 20, 25 anos. Ali, ó, no colo da Damares. Vai investir agora, investir vários anos de cuidado, de condução, para quando ele tiver 20 ou 25 anos,
chegar aqui na Betel e dizer assim, eu quero me batizar, ou eu quero fazer minha profissão de fé, porque ele já é batizado. Eu quero fazer minha profissão de fé, eu creio nesse Jesus. Ele vai me deixar muito feliz se ele falar assim, eu quero ser igual meu avô, pastor. Mas é longa. É longo, é um cuidado que precisa ter, que exige esforço. Exige trazer a criança na igreja. Exige, às vezes, como, olha lá, já vai sair, tá vendo? Porque ele chora, né? Ele chora. Então, e depois volta, sai e volta. Não tem problema, é assim mesmo. Trazer na escola bíblica dominical, todo domingo. É fácil? Não, ele não quer levantar, mas traga. Tem coisa que demora. Às vezes a pessoa casa e fala assim, já vou ser feliz até rachar. Não é assim, às vezes tem que levar 1 ano, 5 anos, 10 anos. 10 anos. Se a sua raiz está bebendo da água desse rio da vida, é claro que tudo que você faz prosperará. Sabe? Você vai se manter nutrido espiritualmente, com toda certeza. Mas isso envolve oração constante, comunhão com os irmãos, perseverança, mesmo quando os frutos estão demorando para aparecer. Assim como uma árvore que subsiste no tempo da seca, aquele que anda nos caminhos do Senhor, no caminho do justo, ele vai prosperar, vai florescer, suas folhas serão verdes, e no tempo certinho vai nascer os frutos. Essa palavra não muda no momento certo. O fruto vai ser e vai ser bonito. E aí vem aquela pergunta, será que eu tenho raízes profundas ou estou vivendo de gotas? Eu tenho raiz profunda, a minha vida espiritual, ela é uma reta. Ou eu vivo de gotas, eu resseco, depois eu bebo um pouco d'água, subo de novo, e tenho uma vida toda cheia de altos e baixos. O que a Bíblia está dizendo é que o caminho do justo é um caminho de alegria, de bem-aventurança. Leia a palavra. Faça as disciplinas espirituais. Pastor, o que é isso? Disciplina espiritual? Orar, ler a Bíblia, congregar e servir. São as 4. Entendeu? Orar, ler a Bíblia, congregar e servir. E essas são disciplinas espirituais que sempre foram praticadas pelos crentes. E nós precisamos dela. Sua estabilidade, então, perto do rio, dá fruto na estação certa, não vive uma vida seca, suas raízes estão profundas, os seus frutos não são esporádicos, porque vive bebendo ali do rio. Bom, esse foi o caminho do justo. Agora vamos para os caminhos do ímpio. Depois de nos mostrar a beleza do caminho do justo, o salmista nos leva a um contraste que é necessário no Salmo. O caminho do ímpio. E aqui no caminho do ímpio não há estabilidade, não há fruto e nem esperança. O primeiro caminho é o caminho do justo. Agora é o caminho do ímpio. Se o justo tem estabilidade, o ímpio não tem. Se o justo tem frutos, o ímpio não tem. Se o justo tem esperança, o ímpio não tem. Se não, vejamos. A sua instabilidade diz que ele é como os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O que eles são? Folhas secas. Folhas secas. Nós acabamos de sair agora do outono. Na frente da minha casa tem um pé de ipê muito grande, ele floresce, fica lindo. Quando
termina as flores, cai todas as folhas. E enche minha casa, enche minhas calhas, tudo de folhas secas, mortas. Dando trabalho para limpar, fica tudo feio assim. A árvore continua estável, viva, em pé, fornecendo a sua beleza, no caso do ipê que eu estou falando. Mas as folhas, o vento carrega, o vento leva embora. É instável, a vida do ímpio é instável. A qualquer momento, Deus pode chamar a alma dele. Essa noite lhe pedirão a sua alma, ó folha seca. O que você tem preparado? Para quem será? Nosso mundo moderno valoriza o sucesso rápido, a fama, o prazer imediato. Mas esse salmo que nós estamos estudando nos lembra que esse caminho é como palha, leve, barulhento e sem peso de eternidade. Leve, barulhento e sem peso eterno. É como a palha que o vento dispersa, não tem estabilidade. Mas também vem a condenação. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Ou seja, não vai haver desculpa quando o ímpio se colocar diante de Deus. Sabe, irmãos, aquele que foi pego no flagrante delito, que não tem como falar, não há argumento que sustente a sua defesa, ele não vai permanecer em pé, porque rejeitou a única base, que é Jesus Cristo. Ele não subsiste no juízo, ele não subsiste na congregação dos justos, porque ele é pecador, e porque ele não tem como se defender, porque se ele é um ímpio e um pecador, como nós dissemos no começo, ele pecou deliberadamente. Ele fez sabendo que estava errado, ele zombou de Deus, ele fez de Deus um escárnio, e agora vai chegar diante de Deus e não vai ter o que falar. Eu sempre penso que diante de Deus não vai ter como nos desculpar, porque Deus vai passar diante de nós a nossa vida. Eu não sei se esse filme que será passado das nossas vidas serão públicos ou privados. Eu imagino até que seja público, porque a Bíblia fala que vai ser uma vergonha. Uma vergonha. Mas diante do justo juiz, ele vai falar, você está condenado. Está condenado por quê? Ele vai passar as passagens da nossa vida, nossos pensamentos e tudo mais. Não tem desculpa, está condenado. Então, se o caminho do justo leva a um reconhecimento de Deus, o caminho do ímpio, Deus não conhece. Não conhece. Olha o que está escrito no verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ele não conhece o caminho dos ímpios. E aí o Salmo termina com uma afirmação poderosa. Deus conhece o caminho dos justos. Isso não é apenas uma informação. É um cuidado, é um amor, é uma proteção, é uma aprovação divina. A Bíblia diz, o Senhor conhece os que são seus. Mesmo quando tudo parece incerto, o justo pode descansar, porque o Senhor guia, protege e sustenta. Né? Sabe, você que já teve filho e levou para a escola, a gente deixava as crianças na frente da escola com o carro e depois ficava olhando para ela até entrar, aí passava pelo porteiro, né, pelo segurança, entrava lá dentro da escola e a gente ficava olhando. E se bobeasse, a gente descia do carro e ia lá por cima do muro para ver como é que estava, não é? Pois é esse tipo de cuidado que Deus tem para conosco, que Deus tem para o justo. Aquele cuidado de um pai. O caminho do justo é Ele que guia.
E conhecer aqui o caminho do justo significa que é o amor que ele tem pelo justo, o cuidado que ele tem pelo justo, a aprovação, a proteção que ele dá ao justo. Mas e ao ímpio? O caminho do ímpio perecerá. Na NVI diz assim: o caminho do justo leva à destruição. Do ímpio. O caminho do ímpio leva à destruição. Se o justo é árvore, o ímpio é palha. Se o justo andou por um caminho seguro, o ímpio andou por atalhos. Ele caiu no abismo. Ele caiu no mal. Né? É como se fosse uma estrada asfaltada, fácil, cheio de diversões ao redor, e dizendo uma placa bem grande: entra por aqui que você vai se dar bem. E quando está andando por esse caminho, começa a aparecer atalhos, né? Convites para os lados. E o outro caminho é um caminho que não tem asfalto, mas ele é reto, sem atalho. E muitas vezes nós andando por ele, nós vamos pegar uma subida. E esse outro caminho cheio de atalhos é um caminho de descida. É um caminho fácil. É um caminho que qualquer pessoa escolheria. Pois é. Mas lá no fim, ele cai no abismo. E a Bíblia diz em Provérbios 14:12: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Nessa noite, então, nós precisamos pensar: eu tenho felicidade na minha vida? Eu gozo a presença de Deus? A alegria de ser crente é superior à de descansar? A alegria de ser crente é superior à de fazer algumas diversões que me são muitas vezes justas? É lícito, é lícito. Mas você gosta mais daquilo do que servir a Deus, adorar a Deus, ler a palavra de Deus? Repense o seu caminho. Repense. A vida abençoada começa por escolhas conscientes, irmãos. O justo se define mais pelo que ele evita do que pelo que ele faz. A influência dos outros molda o nosso destino e a nossa maneira de viver. Cuidado com quem você relaciona, com as suas companhias. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com o que você consome. Essas coisas não são neutras, essas coisas afetam a sua vida. Salmo 101, versículo 3 diz assim: não porei coisas más diante dos meus olhos. E muitas vezes o crente deliberadamente coloca coisas más diante dos olhos. Esse é o caminho do ímpio. Esse é o caminho do ímpio. A palavra de Deus, meus irmãos, tem que ser desenvolvida em nós de tal maneira que ela seja um prazer e não uma obrigação. Mas se você não faz nada por obrigação, já está bom. Leia por obrigação, até virar uma rotina. A hora que virar uma rotina, tire prazer, porque Deus vai falar contigo através da palavra. Frutos levam tempo, mas eles vêm. E se você é um justo, está plantado junto à corrente de águas, não se desespere, na hora certa o fruto virá. A sua bênção chegará. A diferença entre o justo e o ímpio não está apenas no comportamento, mas está também no destino final. Aonde chega o ímpio e aonde chega o justo. O ímpio vive uma vida solta, sem base, é levado por todo o vento, mas o justo, o crente, esse não é levado, não. Esse tem maturidade espiritual. O justo, ele é guardado por Deus e dirigido por Deus. O justo tem um par de trilhos. O justo tem 2 trilhos, igual o trem. Ele vai sempre andar pelo caminho de segurança. Não vai passar por buracos, não vai cair em valetas, não vai se perder no meio da mata, porque enquanto ele estiver no trilho que Deus fez para ele, é o lugar mais seguro que ele tem. Ele tem liberdade, desde que seja em cima do trilho. E por último,
O caminho bonito nem sempre leva para o destino certo, viu? O texto termina com um alerta: nem tudo que parece bom é seguro. Às vezes um atalho leva direto para o abismo. A sabedoria e a maturidade está em meditar, escolher e andar no caminho certo e seguro. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.